Oi, gente! Todo mundo bem? Bom e bonito? Amém, né? Oi, irmãos, como é bom a gente louvar a Deus, né? Está na presença do Senhor. Você não fica mais leve quando a gente louva a Deus? Né? Foi um momento assim. Eu não sei como é que foi aí, mas aqui, né? Nossa, eu lá no violão, louvando a Deus, na ministração, né? O pessoal cantando. Para mim estava maravilhoso. Eu estava mais a fim de começar tudo de novo o louvor do que eu pregar até. Tão bom que estava, né? Sentir essa presença viva de Deus. Mas nós vamos sentir a presença de Deus também na palavra. Amém, gente? Amém, gente? Ufa, que susto, meu Deus! E hoje e domingo que vem nós vamos finalizar essa palavra, tá? É uma palavra que vai assim, não tem um tema certo, mas tem dois personagens, três até, né? Mas vamos falar mais sobre dois deles. Hoje vamos falar sobre Saul e domingo que vem vamos falar sobre Davi. Nós vamos ver a presença de Samuel nesses dois encontros, né? Que também tem uma presença chave, né? E nós vamos ver algumas coisas assim na palavra de Deus que nós precisamos prestar atenção para que a nossa vida seja tão bonita quanto um tempo gostoso de louvor, né? Aos olhos de Deus. Eu quero começar compartilhando com você um vídeo curto. Não vou colocar o vídeo aqui, mas eu vou contar para você um vídeo curto que eu ouvi de uma italiana que veio aqui para o Brasil e ela falou a diferença de Jesus no Brasil e na Itália. Achei tão interessante. E ela falou assim, lá na Itália, Jesus para nós, ele é cultura. Nós temos as igrejas cheias de desenhos, pinturas, afrescos, coisa linda, né? Mas a gente não sente nenhuma lembrança de Jesus, não sente nenhum sentimento, não tem nenhum sentimento, nada assim que, faça a gente, amar Jesus, amar o outro. Mas quando eu estou aqui no Brasil, e eu vejo vocês falando coisas simples, como Deus te abençoe, né, e coisas do gênero assim, eu sinto que Jesus aqui para vocês é uma presença, enquanto que para nós lá na Itália é uma lembrança. E aí eu queria trazer isso para nosso meio e perguntar para você se no seu dia a dia, de segunda a sábado, você devia ir nos grudes, vir domingo de manhã na escola dominical, agora vamos estar em recesso, né? Mas pelo menos de domingo a domingo, né? De segunda a sábado. Jesus é uma presença na sua vida ou ele é uma vaga lembrança? Porque isso faz diferença. Isso mostra se nós amamos ou não amamos Jesus. Isso mostra se nós realmente temos interesse em fazer a vontade de Deus, ou se Jesus para nós é alguém poderoso para ajudar a fazer a minha vontade. Né? E hoje então nós vamos conversar sobre Saul. E é isso aí, nós vamos ler 8 capítulos hoje, gente, do capítulo 8 ao capítulo 15, né? Eu até pensei em ler tudo isso junto, mas eu pensei assim, a gente não vai ter tempo para fazer essa leitura e eu ainda vou falar alguma coisa, então eu vou ler só os melhores momentos, tudo bem? Talvez alguns piores momentos também eu vou ler, porque tudo serve para a gente aprender, né? Mas tenham isso em mente, Jesus é uma vaga lembrança na tua semana ou ele é uma presença viva? Né?
Então podemos abrir já as nossas Bíblias, ali no capítulo 8 de Samuel, e vamos começar a ler do primeiro versículo. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno, perverteram o direito. Eu sei que é difícil a gente entender isso, porque aqui no Brasil não tem quase nada disso, mas era exatamente isso que estava acontecendo, gente. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram, que o povo fez, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles. Porém, advirta-os solenemente, explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Até aqui por enquanto, gente. Então eu queria mostrar para você que temos aqui um povo decidido. Pode mostrar o próximo ali, por favor? Temos um povo decidido, Então, olha só o que está acontecendo aqui, gente. Samuel envelheceu. Naquele tempo, quando pagava um pouquinho do INSS, podia se aposentar, estava fácil. E todo mundo queria que ele se aposentasse. Não por causa dele. Olha que interessante. Porque Samuel, ele foi alguém assim, de Deus, realmente para todo o povo. Um paizão, um pastorzão, um sacerdote para todos. Ele tinha admiração de todos, o respeito de todos. Mas aí, o Samuel resolveu colocar os filhos dele para substituírem ele, para começarem como juízes, ajudando, e depois que Samuel morresse, eles iriam assumir. Mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos. O interessante é que Samuel, quando era criança, depois que ele desmamou, foi levado por Ana, sua mãe, para Eli, o sacerdote da ocasião, e ainda criança, Samuel, de noite, ouviu alguém chamando o seu nome. Lembram, gente, dessa passagem? Samuel, deixa eu fazer a voz aqui. Samuel, ó que bonito, Até arrepiei, gente, consigo próprio, Samuel. E Samuel achou que era o Eli. Eli, o Senhor me chamou. Aconteceu 3 vezes isso. Aí o Eli entendeu. Ah, Samuel, não fui eu não, Deus está falando com você. E aí o Eli, ele ensinou para Samuel a oração mais poderosa do Antigo Testamento. E a oração é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
E voltou Samuel lá para o seu quarto, deitou na sua caminha, e ele ouviu de novo: Samuel, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus, desde então, falou com Samuel. Desde muito menino, Samuel ouvia a voz de Deus. E Deus falou que não queria que os filhos de Eli assumissem o sacerdócio. Ele, Samuel, é que iria fazer isso. Agora, Samuel tem seus próprios filhos, que são iguaizinhos aos filhos de Eli. Mas esse mesmo Samuel, a gente leu aqui, né? No versículo de número 7 e 8, que Samuel orou ao Senhor e Samuel ouviu a voz do Senhor. E já era velho. Mas Samuel colocou seus filhos para serem juízes, e a gente precisa entender uma coisa, gente. Samuel não orou pedindo a direção de Deus para fazer isso. Ele fez tudo conforme a sua própria vontade. Porque assim, se aqui, depois que os anciãos falaram com Samuel, ele orou ao Senhor e o Senhor falou com Samuel, o Senhor iria falar com Samuel também sobre a sucessão dele. Amém, gente? Esse era o caminho. Samuel ouvia a vida toda a voz de Deus, e Deus ia falar com ele, mas Samuel provavelmente não buscou a direção de Deus, porque Samuel tinha a sua própria vontade. Queria colocar os seus filhos como juízes. Vai que esses meninos dão certo, vai que esses meninos se endireitam na vida, né? Coração de pai. Aí vem os anciãos. Anciãos são os mais velhos. Dessa palavra ancião, nós temos a raiz para a palavra presbíteros, né? Os anciãos, os presbíteros. É como se os presbíteros aqui da igreja viessem falar com o pastor, mais ou menos isso, né? E todos os anciãos foram lá. O que a gente espera desses anciãos? Eles estão vendo que o homem de Deus lá teve uma decisão equivocada, colocou seus filhos, isso não está certo. O que se espera desses anciãos? Que eles vão chegar em Samuel e vão falar o seguinte: Samuel, nós gostamos tanto de você, Samuel, amamos tanto você, mas será que você tomou a melhor decisão pelos teus filhos? Foi o Senhor Deus que colocou para você, falou para você colocar os seus filhos? Você ouviu a voz de Deus nessa vez, Samuel? É isso que a gente está esperando quando a gente vai avançando a leitura. Mas o que a gente encontra aqui na leitura, gente? Os anciãos, eles também tinham a sua própria ideia, a sua própria vontade. Nós vamos parar com esse negócio de juiz. O Samuel foi uma bênção, mas ele está querendo colocar os filhos dele, isso não está dando certo, esses meninos, né, não vão muito para frente. E então nós vamos pedir um rei, porque todos os povos têm um rei. O vizinho aqui da direita tem rei, aquele outro povo tem rei, esses aqui têm rei, só nós não temos rei. É assim que eles estavam pensando. Então, Samuel, nós queremos ter um rei igualzinho a todas as outras nações. E aí Samuel vai na oração, e a gente descobre uma coisa muito interessante. Não é que Israel não tinha rei, gente. Deus era o rei de Israel. Israel é o povo de Deus. E não há nenhum outro rei que não seja o Senhor. Então aqui nós estamos tendo um conflito, né, de autoridade. Já viram isso em algum lugar? Conflito de autoridade, né? Um quer fazer aquilo que é função do outro e tal. Isso aqui que está acontecendo, meus irmãos. Estão destituindo, os anciãos estão destituindo o reinado de Deus para colocar um rei que eles querem que reine. E está todo mundo errado nessa história, né? Então, Deus fala que estão rejeitando a ele, quando rejeitam Samuel, né? E
ali no versículo de número 18, nós vamos ver, ali do 11 em diante, Samuel está explicando para o povo as consequências de terem um rei. E no versículo 18 a gente vai ver o seguinte: então, naquele dia, Samuel está falando, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo. Né? Olha que interessante. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, um povo decidido. Um povo decidido. Deixa eu falar uma coisa assim que às vezes escapa a nossa atenção. Os anciãos foram até Samuel, certo? Ali eles falaram para Samuel: Samuel, queremos um rei. Aí Samuel foi orar para Deus. Às vezes, na leitura, dá a impressão que Samuel está orando enquanto está falando com os anciãos, e não é bem assim que está acontecendo. Ele teve reunião com os anciãos, saíram, e Samuel foi orar. Veja bem, gente, Samuel não fez uma oração. Ele foi orar. Por que eu estou falando assim, né? Que ele não fez uma oração? Porque muitas vezes, quando nós estamos em conflito e precisamos da direção de Deus em oração, a gente pensa assim: eu vou fazer uma oração e essa uma oração que eu vou fazer vai dar conta de tudo e vai ficar tudo bem. E a gente tem essa expectativa, mas não é isso que está acontecendo aqui. Samuel foi orar. Ele não fez uma oração rapidinho porque estava na frente dos anciãos. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Ele foi à presença de Deus, coisa que ele deveria ter feito antes de colocar os seus filhos como juízes. E aí ele ficou na presença de Deus até ouvir a voz de Deus, porque esse é o processo. Isso é uma oração. Amém, gente? E então o povo estava decidido a ter o seu próprio rei. Essa é a primeira parte da nossa conversa. A segunda e penúltima parte da nossa conversa, vamos avançando aqui, você vai ver no capítulo 10, o Saul vai ser ungido e escolhido rei. Você pode ler em casa, tá? Espero que você leia todo o 1 Samuel essa semana em casa, mas em especial do 8 ao 15. Aí Saul tem uma guerra, ele vence essa guerra, né? Ele é apresentado diante do povo como rei, e chegamos ao capítulo 12, quando Samuel está explicando de novo uma nova conversa que Samuel está tendo com o povo, que é representado pelos anciãos, e parece que desta vez eles entenderam, como diz os antigos, caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Agora entendi, Samuel, né? E nós vamos ter aqui um povo que cai em si, depois que Samuel lembra toda a história desse povo. Vamos ler ali no versículo 19. Todo o povo disse a Samuel: ore por estes seus servos ao Senhor seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Olha a resposta que eles deram para Samuel, gente. Essa resposta aqui, ela está cheia de um elemento muito importante na vida cristã para nós hoje.
o elemento chamado arrependimento. Arrependimento. Tem um ditado assim, né? Se arrependimento matasse, eu caía duro aqui agora, né? Não chega a esse ponto, tá, gente? Não precisa morrer não, né? Mas arrependimento, se você não tiver arrependimento, é aí que você vai morrer. É isso que nós vamos ver o teor da conversa de Samuel com o povo, de Deus com o povo, né? O povo percebe que cometeu o erro e o povo parece que já está arrependido. A gente não deveria ter feito isso com Deus. Deus era o nosso rei. E agora nós temos um rei só para nós, né? Só para nós. Gente, vamos olhar um pouquinho aqui para a nossa vida. Quando o Senhor é o rei da nossa vida, esse reinado de Deus, ele é representado pela vontade de Deus sendo buscada por cada um de nós. Amém? Mas quando eu insisto em buscar a minha vontade, é como se eu tivesse um rei só para mim, e provavelmente esse rei sou eu. O Luiz Saião, pastor batista, ele coloca a coisa da seguinte maneira, só que ele está falando de um ensino de Jesus. Mas ele fala o seguinte, todos nós sabemos que Deus tem poder. Não é verdade, gente? Você não sabe que Deus tem poder? Deus tem poder, a gente fala tanto do poder de Deus, que Deus é poderoso para isso, para aquilo, né? E nós queremos muitas vezes aproveitar o poder de Deus para que esse poder haja para beneficiar a nossa vida, em especial, fazer aquilo que nós queremos que seja feito e feito do nosso jeito, a nossa própria vontade. E a gente acha que Deus vai ouvir essa nossa oração. O pior é isso. A gente acha que Deus vai fazer o poder dele valer na minha vida para fazer aquilo que eu quero acontecer. Deus vai validar o meu plano porque eu orei a Deus, eu estou pedindo para Deus usar o poder dele em favor de mim, e Deus vai me abençoar, e aquilo que eu planejei vai dar certo porque eu pedi para Deus usar o seu poder em favor de mim. E não é assim, meus irmãos. Na verdade, o poder de Deus atua em nossas vidas quando nós buscamos a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. E é sobre isso aqui também a nossa conversa, né? O povo agora está se arrependendo. Caiu a ficha deles, né? Eles caíram em si que é um pecado eles terem um rei que não seja o Senhor. Assim como é pecado na nossa vida buscarmos a nossa vontade ao invés de buscarmos a vontade de Deus. Assim como é pecado na nossa vida quando eu sou rei de mim mesmo e eu não deixo Deus reinar. Eu quero que o poder de Deus abençoe o meu reinado na minha vida, mas eu não quero o reinado de Deus sobre mim. Versículo 20. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo este mal. Samuel não negou nada aqui, né, gente? No entanto, não se desviem de seguir ao Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada aproveitam e que não os pode livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês.
Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês quanto o seu rei. Você sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Sabe, minha irmã? Aqui nós estamos vendo que, em meio a esse arrependimento, o povo está recebendo graça de Deus. Graça. O que significa isso? O povo fez tudo errado. Escolheu um outro rei, já tinha vários pecados na conta, e eles falam, né, e ainda fizemos mais este mal. A gente está fazendo tudo errado. Tudo errado. E Samuel explicou, olha, vocês estão fazendo tudo errado, e isso vai ter consequências para vocês, o rei tem direitos, né? O rei vai confiscar a terra de vocês, o rebanho de vocês, vai pegar os jovens para serem soldados, para trabalharem no exército, longe de vocês, os jovens não vão ajudar vocês no campo, na tarefa diária, são consequências. E em nenhum momento essas consequências são retiradas. Porque às vezes a gente pensa, graça é isso, né? Eu tinha consequências e eu não vou mais ter que lidar com essas consequências. Não, isso é misericórdia. Mas graça é o seguinte, o povo está errado, fez tudo errado, vai ter que arcar com as consequências, mas Deus vai conceder graça para que eles vençam todas as consequências. Graça. Meus irmãos, muitas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida. E aí o que acontece? Temos que lidar com essas consequências. Precisamos lidar com coisas difíceis na nossa vida e que não vão acabar de uma hora para outra. Mas quando eu me arrependo, eu recebo graça de Deus para vencer uma a uma, porque Deus está comigo. E essa graça, ela tem um carro-chefe, por assim dizer, um auge. Essa graça é a representação de Cristo, porque Jesus, Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Ele levou sobre si todos os nossos erros. Tudo aquilo que a gente fez que desagradou a Deus, toda a nossa rebelião contra Deus, Jesus levou sobre si. É como se eu estivesse usando uma roupa muito suja, muito pesada, muito rasgada, e Jesus viesse, tirasse essa roupa de mim, colocasse a sua própria roupa em mim, e Ele vestisse a minha roupa rasgada, suada, pesada, e quem estivesse usando essa roupa fosse ser sacrificado para pagar por todos os erros. Jesus fez isso por nós. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos essa graça de Deus. Olha, você pecou tanto, você fez tanta coisa errada, mas se você se arrepender desses seus maus caminhos, eu vou abençoar a sua vida. Eu vou abençoar para que você possa ter forças para enfrentar todas as consequências dos teus erros. Eu vou te dar força para que você possa permanecer firme, porque eu vou estar com você. E este é um sinal maravilhoso do amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Poderia terminar aqui a palavra nesse tom maravilhoso. Mas e Saul? Porque é sobre ele. E a última parte da nossa mensagem, nós vamos falar
da desobediência de Saul e a sua rejeição. Vamos pular lá para o capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Samuel. E aí, gente, Saul, ele está se achando. Né? Conhece esse termo, né? Ih, fulano lá está se achando. Ele está se achando o último biscoito do pacote. O bambambam. O rei, né? É rei, né, gente? Dá cargo de rei para alguém, você vai ver como você vai conhecer essa pessoa, né? E aí, o que acontece? Teve uma guerra contra os amalequitas, Samuel está demorando para sacrificar antes da guerra, e Saul está apressado, mas que demora desse Samuel, né? E reclamando. Daqui a pouco ele dá um estalo assim, ele pensa assim, vem cá, eu sou rei, não sou? Então daqui essas ofertas que eu mesmo vou sacrificar. Fez tudo errado, meteu os pés pelas mãos, e Deus deu instrução, depois que eles venceram os amalequitas, Deus deu instruções claras de como deveria proceder, e o Saul não obedeceu nada do que Deus falou para ele fazer. Então chegamos ao versículo 12 do capítulo 15, a partir do 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul de manhã. Gente, Samuel não dormiu aquela noite. Poxa, eu ungi Saul como rei. Olha a culpa aí do Samuel. A culpa é minha. Nossa, eu estava sendo tão favorável ao nosso rei. Mas o que está acontecendo? Por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo errado. E agora nós vamos ver que Deus vai rejeitar Saul. Presta atenção, meus irmãos, o povo começou fazendo tudo errado, os anciãos querendo fazer a vontade deles por meio de Samuel, com o poder de Deus. Aí os anciãos caíram em si, viram que estavam pecando, se arrependeram, e Deus deu uma chance para eles, né? Vão, façam aquilo que é a minha vontade, andem nos meus caminhos, eu vou voltar a abençoar vocês. Nesse momento os anciãos estão prestes a fazer isso. Saul fez o contrário, ele foi eleito rei, ungido rei. Agora ele começou até bem, mas já está metendo os pés pelas mãos, não está andando nos caminhos do Senhor, está fazendo coisas que não são para ele fazer, ele não está atendendo a voz do Senhor, não está seguindo as instruções do Senhor, e Saul vai ser rejeitado pelo Senhor. Vamos ler o que encontramos de muito sério aqui nos versículos 22 e 23, e já estaremos chegando ao final. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, gente, 22, né? Obedecer é dar ouvidos, prestar atenção, para fazer tudo certinho como foi mandado, né? E sacrificar tem a ver com rituais religiosos. E até mesmo tem a ver com ofertas, e ofertas generosas, ofertas gordas. A carne gorda é uma grande oferta, uma oferta generosa. E Samuel está ensinando Saul aqui o seguinte: Saul, não são ofertas generosas que Deus requer de você. Não é que você faça sacrifícios para Deus. Deus quer
o seu coração. Deus quer ser o seu Senhor. Ele quer a sua obediência. É isso que Ele quer. Porque se você não obedecer a Deus, o seu sacrifício vai ser em vão. Eu estou lembrando outro texto aqui. Agora não lembro qual profeta fala, mas Deus fala assim para o povo, né? Olha, afasta de mim esse barulho terrível das músicas de louvor de vocês. Só que aos ouvidos do povo estava tudo afinadinho, tudo bonito, bom, melhor. Mas quando o profeta vai falar, vai ser a voz de Deus, Deus fala assim, ó, para de cantar, porque para mim é barulho, não é louvor. Por que, Senhor? Porque vocês me louvam com seus lábios, mas o coração de vocês está afastado de mim. E é exatamente isso que Samuel está falando para Saul. Não adianta você oferecer sacrifícios a Deus se você não obedece à voz de Deus. Deus não vai aceitar seu sacrifício, Saul. E olha o verso 23. Eu já até falei uma vez aqui, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele o rejeitou como rei. Rebelião, gente, é uma rebeldia contra a autoridade. Quem que era o rei? Deus. Agora Saul é o novo rei. E ele achou que por ser rei, poderia se rebelar contra Deus. Não precisaria seguir os ritos do jeito certo. Poderia fazer tudo conforme a cabeça dele. Não precisava prestar contas para ninguém, afinal ele é rei. Né? E é interessante que essa rebelião é como uma feitiçaria, né? Que me parece assim, tem a ver com você fazer todas as tentativas sem buscar a Deus para que os teus planos deem certo. Rebelião é isso, né? Agora presta atenção, gente. Saul é um rei. Reis podem se rebelar. Às vezes a gente fala aqui, né? Às vezes pastores pregam até em causa própria. Eu sou pastor, sobre não se rebelar contra o pastor, mas não é isso, né? Porque pastores também podem se rebelar. Quando um pastor ele divide uma igreja, ele está se rebelando contra o Senhor. Por exemplo, né? E qualquer um aqui que não cuidar da fé, pode acabar se rebelando, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que cuidar, e cada um de nós precisa cuidar, para não se rebelar contra o Senhor. Amém, meus irmãos? Para a gente não pecar contra Deus, né? Obstinação, gente, é uma teimosia, uma insistência naquilo que está errado, né? E idolatria é um culto falso. O que Samuel está falando para Saul é o seguinte: Saul, esse culto que você prestou a Deus é falso. É fake cult, né? Parece culto, mas não é para Deus, Saul. É para você. Até porque, gente, volta lá no versículo 12. Olha só. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si o que, gente? Um monumento. Eita, esse rei é bom mesmo, né, gente? Um monumento. Aí Samuel fala: ó, o culto não foi para Deus, foi para você. E se foi para você, foi um culto falso.
Culto, meus irmãos, nós não prestamos para homens, nós prestamos para Deus. É algo santo, né? Você não pode estar na igreja porque você gosta, por exemplo, de me ouvir pregar. Você tem que estar na igreja porque você ama Jesus. E você veio prestar culto a Jesus. Você não veio ouvir uma palavra do pastor. Você não pode vir ao culto porque você gosta do louvor. Eu espero que você goste do louvor. Eu espero que você goste da minha palavra. Mas se você vier só por isso, você não vai estar prestando um culto verdadeiro. Nós temos que vir, meus irmãos, todo domingo, e temos que ter, assim, ser sérios nisso, por causa do nosso amor por Jesus. Como a gente canta num dos cânticos, né? Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós o amamos. Nós respondemos a Deus, o grande amor de Deus, com amor. É assim que deve ser. É assim que precisamos ser como igreja. Senão nosso culto começa a ser falso. Né? Eu espero um dia, sei lá, trazer o Hernandes Dias Lopes para pregar aqui. Todo mundo gostaria? Não vou trazer mais. Eu vou dar uma chance, né? Vocês gostariam? Pois é. Mas se ele viesse, ia lotar a igreja? Ou só nós aqui que viríamos? Por que eu lotaria a igreja com ele e eu não? Só porque eu sou careca? Não é o mesmo Jesus? Por que a gente não convida as pessoas para estarem mais com a gente aqui? O Jesus é o mesmo. Amém, gente? É a Ele que prestamos culto. O culto vai ser maravilhoso se nós prestarmos para Jesus. Ele é o centro da nossa fé. É a Ele quem amamos. E eu quero então finalizar aqui, gente, com 3 aplicações práticas para a nossa vida. Pode colocar o próximo, por favor? Opa! Isso, aplicações para a vida. A primeira aplicação, você precisa fazer isso sempre. Se você ainda não faz, você precisa começar a treinar isso na sua vida urgentemente. Aprenda a ouvir a voz de Deus e aperfeiçoe essa prática. Você precisa disso. Como você consegue tomar decisões sem ouvir a voz de Deus para a sua vida? A direção que Ele tem. Como que você toma decisões se você vai para a direita, para a esquerda, vai em frente, se você vai de marcha ré? Se você não ouviu a voz de Deus, você não sabe, não faz ideia do que Deus tem preparado para você. Você precisa aprender a ouvir a Deus. Não só o pastor pregando, um pastor muito bom lá da internet, sabe? Mas você ouvir que nem Samuel ouvia. Fala, Senhor, a oração poderosa que nós aprendemos com Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala. Aprenda a aperfeiçoar a prática de ouvir a Deus. Leia, medite, ore as Escrituras Sagradas diariamente. Quantos aqui tomam café da manhã diariamente? Só a Mônica. Quantos aqui almoçam diariamente? Já tenho 10, né? Vou orar por vocês. Está feito aí, gente. E está tudo gordinho, né? Não levanta a mão que está comendo, mas está tudo gordinho. Assim, uma refeição pelo menos por dia. E como é que é a nossa refeição espiritual? Precisa. Segunda aplicação para a vida: do arrependimento nasce a graça. O verdadeiro crente, meus irmãos, é uma pessoa arrependida por natureza.
Eu já vi tanto crente falando assim: eu não me arrependo de nada na minha vida. Meu irmão, cadê Jesus? É sério isso. Já vi líderes falando assim, não daqui da igreja, graças a Deus, né? Mas de outros já ouvi. Sempre que você errar, o que você tem que fazer? Arrepender-se. Arrependimento, gente, é virar as costas para aquilo que eu fiz de errado. E se eu não me arrepender, eu vou continuar virando as costas para Deus. Certo? E a terceira aplicação para a vida: aprenda a obedecer a Deus, por meio do ensino das Escrituras, da oração e da comunhão com os irmãos. Aprenda a obedecer a Deus. A Bíblia fala de perdão. Você brigou com alguém, o que você tem que fazer? Alguém fez mal para você, o que você tem que fazer? Perdoar. Por que você não perdoou ainda? Tem que perdoar. Isso é obedecer. A Bíblia fala que tem que amar uns aos outros, certo? Mas a Bíblia não fala nada que precisa amar o vizinho chato lá, né? Por que você não está amando esse vizinho chato? Não é? Amar uns aos outros. Aí você pensa diferente de algum irmão aqui, né? Sempre tem, né, gente? Aí você não conversa mais com o irmão, no tal, mas não tem que amar? Tem que amar, volta até comunhão, no nome de Jesus. Vamos orar? Te damos graças, ó Pai, pela Tua Palavra. Viva, Tua Palavra abençoada. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque aqui encontramos tantos princípios preciosos para a nossa vida. E eu peço que o Senhor abençoe, ó Pai, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Dá-nos um verdadeiro arrependimento de tudo aquilo que fizemos e que é mal aos Teus olhos. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e a obedecer-te na prática da nossa vida. E nos abençoa assim, ó Pai, com a Tua graça. No nome de Jesus. Amém.